Você conhece os seres que a Bíblia escondeu? Eles não são anjos, nem demônios, e estão voltando. Por séculos, seu nome foi sussurrado apenas entre os estudiosos mais ousados. Criaturas que desafiam nossa compreensão do bem e do mal. Figuras descritas nas Escrituras com símbolos, metáforas e silêncio. Mas elas estavam lá, nos bastidores do Gênesis, nos julgamentos de Jó, nas visões dos profetas. Entre todas as criaturas, essas são as mais grandiosas, as mais temidas. Behemoth, o guardião do caos. Leviatã, o soberano dos mares. Nefilins, os gigantes que nunca deveriam ter existido. 3 nomes esquecidos, mas que carregam os maiores segredos da criação. Neste vídeo, vamos revelar o que a Bíblia deixou nas sombras. E por que essas criaturas são diferentes de todas as outras. Atravesse o Vale da Redenção e descubra por que essas 3 criaturas se escondem nas sombras da criação. A maioria nunca ouviu esse nome. Behemoth. Ele está escondido no livro de Jó, descrito como uma fera colossal. Mas o que realmente é, poucos entenderam. Behemoth não é um monstro, é um lembrete. Um símbolo vivo de que o caos não foi destruído, só foi domado, por enquanto. A Bíblia diz que seus ossos são como tubos de bronze, seus músculos como varas de ferro. Mas o que ela descreve não é só força física, é controle espiritual. É uma linha traçada por Deus entre o que é tolerável e o que é incontrolável. Behemoth guarda a fronteira entre o mundo ordenado e o abismo primordial. Ele não fala, ele não age, ele apenas impede. E se ele cair? O que acontece quando o limite é quebrado? Quando aquilo que foi restringido por milênios começa a se mover? Essa é a função de Behemoth. Ser a muralha viva entre a estabilidade e a destruição. Muitos pensam que o mal surge do nada. Mas a Bíblia nos mostra outra realidade. O mal está contido. E contido por seres como este. Behemoth é o primeiro nome, mas não é o último. E se você achava que essa história era sobre monstros, é porque ainda não viu quem vem depois. Você já ouviu falar do Leviatã? A maioria acha que é uma metáfora, mas a Bíblia descreve um ser real, enorme, indomável, um monstro que nem mesmo espadas conseguem ferir. No livro de Jó, Deus desafia: você conseguiria pescá-lo com um anzol? A resposta é clara: não. Ninguém consegue. Leviatã não é um peixe. É um dragão marinho, com escamas como escudos, com sopro de fogo e com olhos que brilham como a luz da aurora. Isso está lá, escrito. Mas por que a Bíblia fala disso? Porque Leviatã representa o caos em movimento, o descontrole que se esconde debaixo da superfície, e mais assustador que sua força é seu propósito. A Bíblia nunca diz que Deus matou Leviatã. Ela diz que ele existe, que ele está lá, que ele será destruído, mas ainda não foi. Até hoje, teólogos discutem: Leviatã é um ser espiritual? Um símbolo? Uma criatura literal? Talvez seja os 3 ao mesmo tempo. Mas uma coisa é certa: ele ainda faz parte da história e do julgamento final.
porque em Isaías está escrito: o Senhor castigará Leviatã com sua espada dura e poderosa, não agora, mas no fim. Isso significa que Leviatã não sumiu. Ele aguarda, nas sombras, e se um dia ele emergir, será como um sinal de que o tempo está acabando. Prepare-se, porque o que a Bíblia mostra não é só o que foi, é o que ainda virá. E Leviatã ainda está debaixo da superfície. Você já ouviu falar dos Nefilins? Eles aparecem em Gênesis, capítulo 6. Poucas linhas, nenhuma explicação clara, mas o que está escrito é assustador. Naqueles dias, havia gigantes na terra. Gigantes. E não só isso. A Bíblia diz que eles nasceram da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. O que isso significa? Muitos estudiosos acreditam que os filhos de Deus eram seres celestiais, anjos que desceram e quebraram uma ordem divina. Eles viram que as mulheres humanas eram belas e tomaram para si. O resultado? Uma geração híbrida, poderosa, violenta, fora de controle. A Bíblia diz que os Nefilins foram heróis antigos, homens de renome, mas também diz que por causa disso a terra se corrompeu, tanto que Deus decide colocar um fim. O dilúvio vem logo depois. Coincidência? Ou os Nefilins foram o limite, a gota final que fez Deus reiniciar o mundo? O mais estranho é que eles não desaparecem por completo. Mais tarde, quando os espiões de Israel olham para Canaã, dizem: vimos ali gigantes e nos sentimos como gafanhotos. Isso quer dizer que algo permaneceu, que mesmo após o juízo, ecos daquela união proibida continuaram entre nós. Quem eram os Nefilins, afinal? Anjos caídos? Seres híbridos? Mutação espiritual? A Bíblia não explica tudo, mas o suficiente para saber que havia algo muito errado. E o mais inquietante, essa história sumiu das pregações modernas. Quase ninguém fala disso, talvez porque nos força a admitir que nem tudo o que anda pela terra veio só da terra. Prepare-se, porque se os Nefilins caminharam entre nós uma vez, talvez possam fazê-lo de novo. E quando isso acontecer, o mundo vai lembrar que o céu nem sempre ficou em silêncio. Você acabou de conhecer 3 nomes esquecidos: Behemoth, Leviatã e Nefilins. Eles não foram apagados da Bíblia, mas também não foram explicados. Talvez porque não eram respostas, eram sinais. A Bíblia não revela tudo. Ela sussurra, insinua, aponta caminhos que só os atentos conseguem seguir. Essas criaturas não são fantasia. São lembretes de que nem tudo o que é divino é dócil e que o perigo, às vezes, usa vestes sagradas. Quantos outros seres foram ocultados? Quantos nomes foram evitados, enterrados, esquecidos? Talvez este seja só o primeiro passo. Se quiser continuar desvendando os mistérios, inscreva-se no canal, ative o sino e prepare-se para o que vem. Porque o portal entre os mundos não se fechou. Ele apenas aprendeu a ficar em silêncio.